As mulheres sempre foram ligadas ao cinema. Atrizes, divas, estrelas, vilãs, heroínas. Quem não teve a sua preferida? Mas poucos sabem que nós, mulheres, sempre estivemos atrás das câmeras. Como autoras, contamos nossas histórias e criamos maneiras de contá-las. Trabalhamos nas produções dos filmes desde os primórdios da indústria até os dias de hoje. Convido vocês a conhecer a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. (1990) O ano em que a Embrafilme foi extinta pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Após um longo círculo virtuoso de produção e distribuição de filmes, com a extinção da Embrafilme, o cinema brasileiro de longa-metragem praticamente deixou de existir. Em 1990, apenas 2 filmes foram lançados comercialmente no nosso território. Um deles, Lua de Cristal, de Tezuka Yamazaki. Eu sempre tive muita curiosidade de fazer aquilo que eu nunca tinha feito. E o Lua de Cristal, eu já estava de olho nessa Xuxa, porque meus filhos estavam pequenos, eu tinha uma sobrinha com 7 anos, eu ficava assombrada, eu falei, como que a Alissa era embevecida por essa mulher. E a Naína, que estava com menos de 1 ano, entendeu? E quando a Xuxa aparecia na televisão, parava tudo, ela ia para frente da televisão e ficava se chacoalhando. Eu falei, essa mulher tem uma coisa que eu preciso sacar, entendeu? Eu preciso conhecer. O filme foi muito bem feito. A gente veio aqui para colaborar com alguma coisa que a gente tem, que é a nossa competência, a nossa vontade de fazer o filme, a minha como falo, curiosidade de tentar ver se transformava aquilo em alguma coisa benéfica para a geração que estava vindo aí. Mas a gente fez com vontade de fazer um bom filme. A gente falou assim, vamos fazer o melhor filme. Eu acho que se o cinema não tiver essa dose de humor, não vale a pena fazer. Eu não faço cinema para sofrer, entendeu? Eu quero fazer cinema para viver, entendeu? Para ser feliz. Lua de Cristal foi um sucesso absoluto. Obteve a maior bilheteria da época. Mais de 4 milhões de espectadores assistiram ao filme. A aposta de Tezuka deu certo. Lua de Cristal manteve por 16 anos o título de maior bilheteria de estreia. 920 mil espectadores no primeiro final de semana. Quase 1 milhão de pessoas. Isto significa que esta mulher, Tezuka Yamazaki, garantiu a única grande bilheteria do cinema brasileiro nos primeiros anos da década. Naquela época, os filmes brasileiros estavam sendo bombardeados e criticados. Eles foram constantemente desqualificados pela mídia numa campanha que durou quase 10 anos. Pornográficos, mal feitos, som ruim, por aí ia. Foi então que uma jovem atriz surpreendeu a todos, Carla Camurati. Pero para esto te has encerrado con tus ministros todos esos días para decidir huir. La hostia. Vamos a quedarnos y a enfrentar a Napoleón, Juan. ¿A quién vas a respetar? A un hombre cualquiera a quien los franceses, después de matar a María Antonieta, resolvieron llamarlo imperador. Puta que lo parió! Eu queria fazer uma comédia. Eu achava que o filme, apesar dele ser um filme histórico, ele não podia... Eu sempre discordei da visão histórica, que você pode dizer exatamente como era naquela época. Você fala, não dá para dizer exatamente como era naquela época. Vamos combinar? Então, eu gostava da ideia de você reproduzir a história na imaginação, porque a imaginação é a melhor coisa que você tem. Nela você tem a liberdade total. E aí, por isso, a gente constrói o roteiro com um escocês contando para uma menina a história de um país muito exótico, distante. She was your age when she left Spain to get married.
She was 10? Yeah, she was 10 years old, poor little thing. And her name was Carlotta Joaquina. E o que a gente vê no filme é a imaginação de uma criança de 10 anos, que está ouvindo aquela história sobre o Brasil e como tudo aconteceu. E ela se vê nos personagens. Carlotta é muito teatral, é um filme completamente teatral, né? Não só na linguagem, como na interpretação, o próprio roteiro, a maneira com que a gente escreveu e a maneira com que ele é filmado quase como tendo uma quarta parede, né? Ele é muito assim, ele é muito frontal. Essa menina é um demônio! E era um filme que tinha muito pouco dinheiro, né? Ele tinha um prêmio de roteiro da FINEP e o resto era tudo patrocínio. E a gente filmava uma semana, 10 dias e parava. Você imagina, você filma 2 semanas, aí você para 2 meses. Aí você recicla tudo que você tem. Tudo que não tinha continuidade virava outra coisa, né? Sei lá. Eu vendo o filme, tem vários momentos. Eu falo, ó, tá vendo isso aqui? É o hobby da Carlotta. Ela vai aparecer na cena tal. Eu podia fazer quiz com o filme, entendeu? Olha o que virou o quê, né? Aí você vai e procura o seu fotógrafo. E você fala para ele, olha, eu só tenho dinheiro para uma semana. Vamos filmar? A gente pode filmar isso, isso e isso. Aí o fotógrafo para a vida dele e vem para o filme. Isso é uma opção dele, porque ele precisa ter essa relação de amor, né, com aquele filme. E aí todos tinham, né? A Marieta dava um jeito, o Nanini dava um jeito. Quando a gente conseguia filmar, você via, estava todo mundo ali. Era uma cumplicidade com a história daquele filme. Carlotta foi feito com 500 mil reais e milhões de apoio, né? A gente tinha nada de negativo, sabe? Eram 60 latas, tá? Imagina, sabe, um filme com 60 latas. Era 3-1. A Marieta, toda vez que tinha take 4, ela falava, ai, meu Deus, eu não gosto de ouvir isso, que eu já estou gastando a mais do que a gente tem. Era quase uma cooperativa. E como ele não tinha dinheiro nenhum, a semana mais alta era 500 reais, que era a mesma para todo mundo. Os atores ganhavam um pouco mais, mas eu também não pagava para os atores sempre, né? Então era, de alguma maneira, mais alta. A Marieta e o Nanini só falavam assim, só paga se puder, hein? Só paga se puder. Eu falava, não, agora estamos podendo, vamos pagar. Juan, lo conseguimos. Las Cortes me reconocieron como legítima heredera al trono del Plata. E isto não me interessa mais a Portugal, depois de tantos anos. La madre que te parió. Não hablarás em sério. Não temos dinheiro para expandir nossos domínios até lá. E, ademais, estive pensando e não quero que te mudes para Buenos Aires com os meus filhos. Carlotta Joaquina, princesa do Brasil, ficou pronto. Carla, no entanto, teria que lançar seu filme num ambiente hostil. O público havia se distanciado dos filmes brasileiros. Carla decidiu, então, fazer um lançamento pequeno, com poucas cópias, em poucas salas. Porque meu pavor, eu vinha de um sentimento como atriz, que você fazia um filme e ele caía na semana seguinte. Então você fala assim, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, acabou. Você já sabia que não virava a semana. Aquilo era uma coisa... E eu vi filmes bárbaros desaparecerem, filmes bem legais. Aí eu ligo para o cinema, para o Marcelo, que era a primeira sessão do dia, aí o Marcelo fala assim,
Carla, tá muito bom. Eu falei, tá muito bom? Quantas pessoas tem? Ele falou assim, são 32 pessoas. Aquilo me deu uma decepção. Eu falei, 32 pessoas? Ele falou, Carla, 32 pessoas, 1h30 da tarde? Eu vou repetir, Carla, 1h30 da tarde. Pode entrar aí em todas as salas, vamos ver quantas tem 32 pessoas. Isso pra mim já me deu uma coisa... Falei, jura, Marcelo, é assim? Porque eu não tinha essa dimensão. Ele falou, você vai ver, se 1h30 a gente tem 32, você vai ver o que vai acontecer nas sessões de noite. Todas as sessões de Carlota Joaquina lotaram no primeiro final de semana. Na segunda-feira, diversos exibidores procuraram Carla. Todos queriam exibir seu filme, que ocupou o território nacional, do Oiapoque ao Chuí. A experiência de Carla foi tão bem sucedida que ela montou uma distribuidora que atua até hoje. A gente ficou 11 meses em cartaz. Só ficou 11 meses em cartaz porque tinha muito pouca cópia. E eu achava que era mais importante que o filme ficasse mais tempo em cartaz e desse a oportunidade das pessoas verem. Com mais cópias, eu teria alcançado aquele público muito mais rápido. Mas o filme talvez não marcasse como ele marcou. Ele sumiria, ele teria feito a bilheteria e ele ia ter desaparecido. O fato dele ficar 11 meses em cartaz deu ao Carlota uma outra coisa, porque as escolas aproveitaram. Então ele foi fazendo um movimento, entendeu? Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, atingiu 1.300.000 espectadores. O sucesso de Carlota Joaquina foi para mim um alento e extremamente inspirador. Eu me preparava para realizar o meu primeiro longa-metragem, Um Céu de Estrelas. Assisti ao filme de Carla semanas antes de entrar no set. Carlota Joaquina reconciliou o nosso público com o nosso cinema. Marcou o início do período que ficou conhecido como a retomada do cinema brasileiro. A partir de então, novas leis de incentivo à produção foram criadas. A sociedade brasileira e suas instituições começaram a compreender a importância da produção audiovisual para a nossa cultura. Esse contexto permitiu o surgimento de uma geração de jovens cineastas. Neto. Psst. Então levanta, vai. Neto, senta aí pra tomar um café comigo. Tô fazendo aqui uns cálculos. Onde é que você vai? Sair. Sair? Sair pra onde? Você vai jogar futebol com teus amigos? É isso? Vamos, responda. Sair pra onde? Vou viajar. Viajar? Eu não tô entendendo. Mas você está me pedindo pra viajar, é isso? Não, eu tô avisando. Avisando? Mas você vai me pedir dinheiro pra viajar. Pode deixar que eu me viro. Como você se vira? O que é que você é agora? Você é bandido? Você é traficante? Você tá explorando alguém? Vamos, responda! Como é que você vai viajar sem dinheiro? Não, diga! Isso é problema meu! Como problema seu? Não é só um problema seu, não. É meu também, que eu quero saber onde você está, com quem você está andando. E olha pra mim quando eu falar. Olha! O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aí é coisa de viado! O roteiro chegou na mão do Paulo Altran. Eu convidei o Paulo para fazer uma personagem. O Paulo falou, Laís, o roteiro é incrível, é maravilhoso, mas essa personagem eu não vou fazer. Eu falei, tá bom. E aí ele falou assim, eu não vou fazer, mas é o seguinte, quem vai ser o protagonista? Eu falei, ainda não sei, não vou pensar mais na frente. Eu falei, não, eu tenho uma pessoa para indicar. E aí ele indicou o Rodrigo, porque eles tinham feito juntos o Hilda Furacão, a série da Globo. Imagina o Alex aqui. Tem uma na peça do cabelo, né? Eu não sabia quem era o Rodrigo Santoro. Essa que é a verdade. E eu assisti, e eu falei,
entendi quem é esse menino. E eu falei, esse menino, ele é cinematográfico, porque a atuação dele é pro cinema, minimalista, é sutil, é no olhar. E eu enxerguei ali, já no Hilda Furacão, a essência do personagem, do neto do Bicho de Sete Cabeças. E aí mandei o roteiro para ele não sabia quem eu era, e pelo roteiro ele falou, vou fazer. Que isso, cara? Me solta! Opa! Peraí, deixa eu tirar aqui. Fica tranquilo, tá tudo bem. O que tá acontecendo? Seu pai trouxe você aqui pra fazer uns exames. Exame de quê? Eu não tô doente. Cadê meu pai? Seu pai tá aí fora, agora fique calmo. Não tô calmo, eu só quero saber o que tá acontecendo. É exército? Fica tranquilo que não é exército, não. O movimento antimanicomial já existia, era forte. Mas ele era ainda fechado dentro da bolha daqueles que tinham alguma relação direta com a questão da saúde mental, do sofrimento mental. Quando o Bicho de Sete Cabeças veio, o movimento antimanicomial abraçou o filme. E usou o filme de uma forma para sair da bolha e contar para a sociedade que isso não dava mais. Meu filho. Quero sair daqui, mãe. Quero sair daqui hoje, tá? Senhor, filho. Não, isso é remédio. É remédio, mãe. Eles dão remédio pra gente ficar com fome. Dão muito remédio. Eu posso chamar uma pessoa? Não precisa chamar ninguém, por favor. Vem, senta aqui. Isso é remédio. Vem, meu filho. Senta aqui com sua mãe, vem. Netinho, não exagera, Netinho. Deixa de ser radical. Você tá até mais forte. Acabou aquela tua magreza diaidética. Isso aqui, ó, é tudo enganação. Lá dentro é horroroso. Lá dentro tem um monte de louco, tudo cagado, fedido, cheio de ferida. É um troço horroroso. Netinho, você vai ter que ter paciência. Você vai sair daqui mais equilibrado, você vai ver. Paciência, porque não é você que tá lá dentro. Porque ela não é uma viciada. Por isso ela não está lá dentro. Eu não sou viciado. Maconha não vicia. Não é isso que dizem os jornais todos os dias. Vicia, sim, tanto vicia, que a pessoa começa a roubar para sustentar o seu próprio vício. A filmagem no Brasil foi maravilhosa. Mesmo sendo um filme com um tema muito difícil, e a gente rodou em espaços manicomiais desativados, com atores, porém o espaço ali estava ainda com uma história muito recente, então era muito difícil, mas mesmo assim a equipe estava muito feliz, né? Então a filmagem foi muito bacana. E eu fui com essa energia para a Itália finalizar. Era um filme de uma diretora estreante, de uma mulher do terceiro mundo, como a gente era conhecido na época, né? Então, mas eu demorei um pouco para entender isso. Os técnicos não olhavam para mim, não me respeitavam, não me ouviam. Então, assim, eu saí de um espaço muito confortável no Brasil, cheguei lá e eu não tive o acolhimento emocional necessário, principalmente para um primeiro longa. Além do mais, eu criei uma expectativa que ia ser tudo incrível, maravilhoso. Então, assim, a montagem foi difícil, a finalização toda foi difícil. Tinha um desprezo no ar o tempo inteiro, assim, sabe? Um descaso com o projeto, um descaso com o material bruto do filme. E eu estava com o Luiz Bolognese, a gente era casado, o Luiz fala italiano, falava bem italiano, ele estava comigo lá. Então, tinha uma coisa assim, de todo mundo virar pro Luiz e perguntar para ele, e aí? Ele não era o diretor. Não, tu. Adesso fica comendo não, ele. Dá pra tu, pisco, pra tu. Oh, tô de pontinha dele, adesso me pra ele, dá.
E eu vim pro Brasil tendo a certeza que o filme não era nada. Eu cheguei com as latas da Itália, direto pro Odeon. E para fazer no Festival do Rio a primeira sessão do filme pra plateia, tendo certeza que era uma merda. Assim, que eu tava morrendo de vergonha. E o engraçado é que aí, como tinha no Odeon, no Rio, tinha uma sessão de manhã, que já até era aberta para o público, mas não era divulgada, que era uma sessão teste, para você ver volume de som e tal. E o meu pai morava no Rio na época, ele foi nessa sessão. E quando acabou o filme, ele ligou para Regina, a esposa dele na época, e falou assim: Regina, compra mais cerveja, porque vem muita gente hoje à noite, porque o filme é muito bom. Quando a gente chegou em Brasília, o Rodrigo Santoro, o ator da Globo, como ele era conhecido até então, assim que a gente subiu no palco e que o Rodrigo pisou no palco, a plateia inteira do Festival de Brasília começou uma vaia que perdeu o controle e a gente não conseguia falar e a gente entendeu que não tinha que falar nada, deixa a plateia vaiar, ok, eles querem vaiar, mas eles vaiavam o Rodrigo, o ator da Globo. E então a gente não falou nada, a gente desceu do palco e com as vaias o filme começou, no meio das vaias, com vaias. E aí as vaias foram diminuindo, foram acabando, as pessoas entraram no filme e quando acabou a sessão, do tamanho que foi aquela vaia, foi o tamanho do aplauso. Na década de 2000, a produção audiovisual brasileira voltou a crescer. Pela primeira vez, ultrapassou a marca de 1.000 filmes de longa-metragens lançados comercialmente. Além de Laís Bodansky, 162 mulheres estrearam em longas-metragens. Entre elas, Ana Mui Laerte, com Durval Discos, e Eliane Café, com Narradores de Javé. Sandra Werneck seguiu realizando grandes sucessos, como Amores Possíveis e Cazuza. A presença das cineastas no cinema brasileiro se consolidou e, na década seguinte, uma diversidade de olhares femininos invadiu as telas.